Olá! Nesse vídeo vamos tratar da primeira parte da discussão sobre o tema despesa pública. Vamos discutir então o dispêndio orçamentário e extra-orçamentário, a despesa orçamentária efetiva e não efetiva, a classificação da despesa orçamentária quanto à dependência de execução orçamentária e quanto à categoria econômica. Vamos falar das despesas correntes, das despesas de capital, da natureza da despesa orçamentária. Despesa pública. Constituem despesa pública os gastos fixados na lei orçamentária ou em leis especiais e destinados à execução dos serviços públicos e dos aumentos patrimoniais, à satisfação dos compromissos da dívida pública ou ainda à restituição ou pagamento de importâncias recebidas a título de calções, depósitos, consignações e etc. Dispêndio ou gasto orçamentário. É toda transação que depende de autorização legislativa na forma de consignação de dotação orçamentária para ser efetivada. São gastos que o governo realiza para se desincumbir de suas funções no atendimento das necessidades da população, quanto à defesa nacional, à segurança pública, à justiça, à saúde, à educação, ao transporte, ao trabalho, à habitação, ao saneamento e etc. Esses gastos necessariamente exigem dispêndios financeiros e autorização na lei orçamentária anual. Dispêndio extra-orçamentário é aquele que não consta da lei orçamentária anual, compreendendo determinadas saídas de numerários decorrentes de depósitos, pagamentos de restos a pagar, resgates de operações de crédito por antecipação de receita e recursos transitórios. São outros tipos de dispêndio financeiro que, como a devolução de calções em dinheiro, representam uma pequena parcela e não são utilizados para financiar a prestação de serviços públicos. Portanto, não são despesas nem gastos. Despesa orçamentária efetiva e não efetiva. Para fins contábeis, a despesa orçamentária pode ser classificada quanto ao impacto na situação patrimonial líquida em efetiva e não efetiva. Despesa orçamentária efetiva é aquela que, em geral, o comprometimento do orçamento não constitui o reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação correspondente. Despesa orçamentária não efetiva é aquela que, em geral, o comprometimento do orçamento constitui o reconhecimento de um bem, um direito ou uma obrigação correspondente. Classificações da despesa orçamentária quanto à dependência da execução orçamentária. Elas podem ser classificadas como resultante da execução orçamentária, como é o caso dos salários, água, telefonia, energia elétrica e etc. Mas também podem ser classificadas como independente da execução orçamentária, como é o caso da depreciação, da amortização de intangíveis, provisão para créditos de liquidação duvidosa. Classificação da despesa orçamentária quanto à categoria econômica. Elas podem ser classificadas como despesas correntes e despesas de capital. Despesas correntes. Classificam-se nessa categoria todas as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Nós temos então como despesas correntes: 1. Pessoal e encargos sociais. São vencimentos, vantagens, subsídios, aposentadorias, pensões, adicionais, gratificações, horas extras, encargos sociais, entre outros, do pessoal ativo, inativo e pensionistas. 2. Juros e encargos da dívidas. São juros, comissões e outros encargos de operações de crédito. 3. Outras despesas correntes. Podemos ter como exemplo aquisições de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições para auxílio alimentação e transporte e outras despesas correntes. Agora, despesas de capital.
Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Então nós temos como despesas de capital 4. Investimentos em softwares, execução de obras, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. 5. Inversões financeiras, representado pelas aquisições de imóveis, de participações societárias e etc. 6. Amortização da dívida, refere-se ao pagamento do principal e atualização monetária da dívida pública. Natureza da despesa orçamentária. A classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-se de letra A, categoria econômica, letra B, grupo de natureza da despesa, letra C, elemento da despesa. A natureza da despesa será complementada pela informação gerencial denominada modalidade de aplicação. Estrutura da natureza da despesa orçamentária. O conjunto de informações que constitui a natureza de despesa orçamentária forma um código estruturado que agrega a categoria econômica, o grupo, a modalidade de aplicação e o elemento. Essa estrutura deve ser observada na execução orçamentária de todas as esferas do governo. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para elaborar esse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se esse for o caso, vai lá, dá um joinha, dá uma curtida e compartilhe esse vídeo com suas redes de relacionamento.